Então, esta semana eu resolvi ir perder-me um bocado nas comunicações sociais, no Facebook e no Instagram, Twitter, para sentir um pouco o pulso dos portugueses. Eu sei que estas redes de comunicação social são uma amostra pequena, não representam a totalidade do povo português, mas dão uma pequena ideia daquilo que é o sentimento público. E eu andei à procura, acima de tudo, de artigos em relação às novas medidas de quarentena, à obrigatoriedade das máscaras em todos os locais públicos, inclusive nas ruas, à obrigatoriedade da utilização de um aplicativo de track and tracing no telefone, e todas estas medidas que estão a surgir neste momento em Portugal e por toda a Europa. Aquilo que mais ressaltou foi o pushback, ou seja, o ódio que uma opinião contrária a estas medidas recebe. Portanto, se alguém surge nestas redes de comunicação social hoje em dia com uma opinião contrária, em que diz, ok, será que a ciência, será que estas medidas são mesmo levadas através da ciência? Será que existe ciência nesta situação? Será que estas medidas funcionam? Ou, por exemplo, levanta a situação da Suécia, que está a ter uma abordagem completamente diferente. Uma opinião destas hoje em dia recebe todo o tipo de ódio e todo o tipo de pushback destes utilizadores na comunicação social. Obviamente eu não estou em Portugal e não consigo sentir o pulso da população de uma forma mais generalista. Portanto, eu só apenas posso dar a interpretação que eu posso fazer destas redes de comunicação social. E eu estou abismado, completamente abismado, com a falta de crítica que existe na população portuguesa, com a falta de... Não se questiona hoje em dia, nem da parte da comunicação social, dos jornais, dos jornalistas, não existe crítica contra estas medidas políticas. A nível político parece que está toda a gente praticamente no mesmo barco, com exceção um pouco ao partido Chega, que é o único partido que tem ideias um pouco mais libertárias, digamos assim, em relação a esta situação, ideias um pouco contrárias, mas em geral eu vejo uma aceitação, um espírito de carneiro, uma carneirice em relação a estas medidas governamentais. Portanto, e é por isso que eu estou aqui um pouco a falar deste vídeo. Este vídeo vai se chamar a decadência do espírito e do povo português, a decadência de Portugal como uma nação independente. Nós somos cada vez mais apenas uma província pobre e indesejada de Bruxelas, da União Europeia. Nós não nos governamos a nós próprios, nós neste momento somos governados por Bruxelas, e nos próximos anos vai vir a Portugal uma segunda troika, porque Bruxelas vai querer de volta todos estes subsídios e todo este dinheiro que está a injetar neste momento nos países do sul da União Europeia e em Portugal em particular. Portanto, é muito triste da minha parte sentir que não existe um espírito de luta do povo português. Nós que fomos um povo que há séculos atrás embarcámos em cascas de ovo e atravessámos o mundo à descoberta de novas linhas de comércio, de novos mundos, embarcámos um dos países mais pequenos do mundo e tornámos-nos num dos maiores impérios do mundo, a nível de comércio, a nível de empreendedorismo, a nível de descoberta. E os homens que embarcaram nesses navios, eles sabiam que a possibilidade de sobreviverem a tal aventura seria quase 90% negativa contra eles. Nós neste momento, com esta doença, temos mais de 90% de possibilidade de sobreviver, e estamos constantemente a aceitar estas medidas draconianas, a aceitar que o empreendedorismo, o comércio, a economia seja completamente destruída sem sequer questionarmos esse tipo de medidas. Eu não digo que esta doença não seja algo sério, mas nós temos acima de 99%
possibilidade de sobreviver. A maior parte das mortes são acima dos 75 e dos 80 anos. E nós podemos proteger essa parte da população. Essa é uma parte da população que já está reformada, é fácil conseguirmos isolar e conseguirmos proteger, mas estamos completamente a destruir o futuro da nossa nação, estamos a destruir o futuro dos nossos filhos, estamos a destruir as futuras gerações, a sua aprendizagem, a sua capacidade de ir à rua, de ter coragem e de serem empreendedores. Portanto, nós viemos de um povo, vivemos de uma história de um povo que estava disposto a aceitar 90% de hipóteses de morrer pela sua própria prosperidade. Tivemos um povo que combateu o Estado Novo, combateu a ditadura e neste momento estamos a abraçar, estamos de braços abertos a aceitar a ditadura e a aceitar o novo fascismo, a aceitarmos sermos controlados digitalmente, constantemente, por todas estas grandes companhias de tecnologia e estamos a aceitar isso de braços abertos porque somos cada vez mais Estado-dependentes. Cada vez mais dependemos do Estado direta ou indiretamente. Damos a nossa liberdade em troca de subsídios do Estado, em troca de uma vida banal, de uma vida sem força, sem espírito, sem capacidade de empreendedorismo. A maior exportação que nós temos em Portugal nos últimos 30 anos é de talento. Nós somos uma incubadora de talentos, de jovens promissores, educamos-los, assumimos a despesa da educação destes jovens e quando eles estão prontos não temos oportunidades para dar a estes jovens. Nós exportamos por toda a Europa, exportamos os nossos melhores talentos por todo o mundo e neste momento Portugal é um Portugal de dependentes, é um Portugal de Estado-dependentes em que tu trabalhas diretamente para o Estado ou dependes do Estado para sobreviver. E então estás disposto a aceitar qualquer tipo de medida que o Estado te imponha porque sabes que é a única forma de sobrevivência. Portanto, aquilo que eu tento alertar é eu não ponho em causa nenhuma a seriedade do Covid. Eu próprio tive Covid e sendo jovem foi uma semana complicada, foi uma semana dura, é uma constipação, mas é uma constipação traz alguns problemas pulmonares durante algum tempo, ainda mais sério para mim na altura porque eu sou um ex-fumador e também tenho algumas alergias, portanto atacou-me na altura das alergias, portanto foi sério durante uns dias, mas não é o sério o suficiente para eu dizer ok, vamos fechar a economia porque eu não posso passar por estes dias mais difíceis. Não, eu posso me isolar, mas isso não impede que o resto do mundo continue a trabalhar e que a economia se continue a desenvolver e que haja um futuro viável para as novas gerações. Portanto, é isso que me deixou mais triste nesta última semana ao ver estes artigos online, é a aceitação sem questionar destas medidas draconianas, desta perca constante das vossas próprias liberdades e até onde é que vamos aceitar isto. Por toda a Europa neste momento estão a surgir movimentos de libertação, movimentos de pessoas que querem a sua liberdade e que recusam a aceitar estas medidas dracónicas dos governos. Por toda a Europa existem manifestações de pessoas, milhões de pessoas contra estas medidas e em Portugal eu só vejo ovelhas a seguir cegamente os jornalistas e o governo. Ok? Por mim é tudo. Fiquem bem.